Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Ele nasceu em um Aras do interior paulista, mas a verdadeira ligação do Ricardo Rodrigues Filho com o agro só tomou forma anos depois. Quando criança, encantou-se pela informática, consertava computadores, instalava a internet de escada e mergulhava no mundo digital. Um talento que, mais tarde, virou missão: levar inovação ao campo com simplicidade e eficácia. Estudioso e colecionador de diplomas, ele uniu conhecimento técnico a um olhar sensível para as reais dores do produtor. Como instrutor do Senar em São Paulo, traduz a tecnologia para a linguagem da roça, ajudando pequenos e médios produtores a romperem com o caderninho e entrarem de vez na era das planilhas, das redes sociais e das vendas online. Mas não para por aí. Ao perceber que o turismo rural ainda é carente de visibilidade até para quem mora perto, criou uma plataforma que mapeia e divulga experiências rurais por todo o Brasil, conectando propriedades a turistas que buscam vivências autênticas. A iniciativa começou como resposta a um desafio estadual e ganhou fôlego nacional. Rendeu a ele o reconhecimento da Forbes Agro, que o incluiu entre os jovens protagonistas da transformação rural. Prepare-se para conhecer os detalhes de uma história que mostra que o agro moderno é feito por quem ousa semear inovação e colher impacto. Ricardo Rodrigues Filho, cara, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Já começo lhe agradecendo, por ter aceitado de prontidão o convite. Aliás, agradeço também a Sara Gonçalves, que participou do episódio 245 aqui conosco, que sugeriu ao final da conversa, o teu nome ali. Você participou junto com ela também do programa CNA Jovem. Tem uma ideia muito bacana que já está virando destaque aí nacional, de um tema importantíssimo, que ainda tem muito a ser explorado, que é o turismo rural. A gente vai falar muito sobre isso, mas começo mais uma vez lhe agradecendo e cumprimentando, cara. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, Luiz, essa oportunidade de participar do podcast. E vamos lá, vamos falar lá dos projetos, o que a gente pode fazer para melhorar o agro e dar mais visibilidade. Maravilha. Ricardo, me começa falando um pouquinho de você, cara. Não sei se você é ou não do agro, se você tem um pé aí numa propriedade rural. Vamos começar contando essa história para quem está nos ouvindo aqui. Olha, eu nasci dentro de um Aras, aqui em Bragança, sou de Bragança Paulista, interior de São Paulo, fica mais ou menos 1 horinha de São Paulo de carro, e eu nasci dentro de um Aras. Eu já, desde pequeno, tive contato com cavalo, que eram dos meus tios, mas eu cresci dentro do Aras, e daí eu já tinha essa noção do agro mais pelos equinos, não uma visão tão ampla da produção, do gado, não, mas eu já tinha esse contato dos equinos, que eu já cresci praticamente montando cavalo. E daí eu fui crescendo, tive a minha... desde muito pequeno, eu já tinha muita facilidade com a parte de informática. Uma coisa que eu não vejo hoje em dia, mas desde 10 anos de idade eu já arrumava o computador dos outros. Arrumava o computador, fazia instalações de internet, provedor de internet naquela época, que tinha internet de escada, precisava ter um provedor. Eu já fazia isso desde os 10 anos de idade. Aí eu fui me especializando nessa área, até que tive a minha formação em análise de sistemas, também tive outra formação em engenharia civil, o que me permitiu trabalhar mais ainda com essa área, ter mais contato com a parte de tecnologia. Então eu gosto de falar que eu sou entusiasta, e todas as tecnologias que lançam, eu gosto de sempre estar na vanguarda. O ChatGPT, quando lançou, acho que há uns 3 anos, eu usei praticamente no dia 1 no Brasil. O podcast aqui também, que a gente está gravando, que agora se popularizou bastante podcast. Mas eu já ouço podcast, eu acho que desde 2008. Desde 2008, daí se falava pra alguém que era podcast, a pessoa não fazia nem ideia. Então, eu sempre fui muito curioso também. E daí eu tive a oportunidade em 2022 de participar de uma seleção e entrar no Senar São Paulo como instrutor. Eu já tinha uma experiência como instrutor durante o ensino médio, eu fui instrutor de informática, dos estágios do ensino médio, durante a faculdade também, e eu consegui entrar no Senar e eu tive o contato mais forte
com o agro mesmo. O Senar, não sei, todos conhecem, mas o Senar não tem uma sede física onde se realiza os cursos. Até tem em alguns lugares, mas 99% dos cursos Senar são feitos na propriedade rural. E foi aí que eu tive o contato. E eu tive contato com o produtor, aprendi a falar a linguagem do produtor, ensinei a eles as ferramentas digitais de uma maneira que eles pudessem usar na produção deles e que isso fosse trazer para eles uma maior rentabilidade. Então, e além do curso de informática que ensina, eu acredito que deve ter em outras federações do Senar em outras regiões, aqui é muito forte esse curso, é uma procura muito grande, que a gente sabe que o produtor, ele tem uma certa dificuldade, pelo menos no meu público, ele não tá tão, principalmente aquele produtor mais antigo, ele não tá tão familiarizado a usar as tecnologias, ele não sabe, muita coisa ainda feita no papel, no caderninho. Então é isso que a minha experiência no Senar que eu venho trabalhando nesses últimos 3 anos. Trazer mais tecnologia, mais ferramentas para o produtor, para assim aumentar a produtividade. Eu tinha um produtor de flores aqui, né, que a região é muito forte na produção de flores, que ele tinha, não sei, 30 funcionários, não sei quantos hectares, e ele fazia o controle no caderno. Não tinha um computador. Era tudo no caderninho. Se perdesse o caderninho, se molhasse o caderninho, já era. E daí, depois que ele fez o curso, ele digitalizou tudo. Implementou planilhas, processos. Isso aí até melhorou a produtividade dele, com certeza. Quer dizer, esse foco em gestão, utilizando ferramentas como as tecnologias que você mencionou aqui, ele é fundamental, independente do tamanho da propriedade e do perfil do produtor, né, Ricardo? Isso. Aqui a gente. O cenário ele atende todo mundo, né? A gente atende desde o produtor que cria ali, tem uma hortinha pequena e ele vende a hortinha dele para os vizinhos, conhecidos, até o grande produtor que quer trazer um conhecimento mais avançado para a produção dele. Além da parte de informática, né, que já vem trabalhando há 3 anos, eu também estou trabalhando, ministrando o curso, né, de vendas online para o produtor rural. Então é outra ferramenta, porque o produtor ainda sabe produzir. A gente já sabe que ele sabe produzir muito bem. Aí trouxemos a informática para ele conseguir melhorar os processos. E daí na terceira etapa é melhorar os processos de vendas. Então eu tenho esse outro curso que eu ministro, que é um curso mais focado em marketing para o produtor rural, onde a gente ensina técnicas, como que ele pode vender, o que pode ser vendido, que nem tudo pode ser comercializado sem a devida inspeção sanitária dos municípios, principalmente os derivados de origem animal. A gente dá essa orientação, né? Que ainda a gente sabe que acontece muita gente vendendo leite cru, produtos fora da regulamentação correta. Então a gente traz essa abordagem do marketing e aumenta um canal de vendas para ele, porque o produtor ele estava muito apegado ao quê? Pegar a produção dele para o Ceasa. E lá ele vai conversando com um, vai conversando com o outro e vende lá. E o Ceasa a gente sabe que, na maioria dos casos, ele pega pelo menor preço e não pela qualidade. Então, o produtor, ele tendo um perfil, ele tendo uma marca, ele tendo uma página, um Instagram, um site, ele consegue vender mais, com mais qualidade e transmitir isso pro cliente dele. Perfeito. Vamos aproveitar a sua expertise, então, nesses dois tópicos que você trouxe aqui. Vamos tentar fazer assim para quem está nos ouvindo aqui e que ficou interessado. Vamos lá. Primeiro, gestão. Me faz aí traz como se fossem tópicos aí fundamentais que você acha que é importante que fiquem aí na mente de quem está ouvindo, que não tem uma gestão aí com uma tecnologia, com um computador, com software que seja, com o próprio Excel. Me fala quais seriam as dicas principais aí, depois a gente vai fazer o mesmo com relação a vendas online. Primeiro, o produtor, o primeiro passo, né? Ele tem que registrar tudo da fazenda dele. Ou do sítio, ou da chácara, seja da propriedade dele. Ele tem que deixar tudo registrado, documentado. Ele não pode ter informações que não estejam, que não esteja acessada digitalmente. Porque vamos supor que acontece uma coisa, o produtor sofre um acidente, daí alguém tem que pegar aquela informação para conseguir tocar a propriedade. Então ele tem que ter tudo documentado digitalmente. Pode ser processos que ele realiza. Eu faço um processo de eu rego a horta de tal e tal hora. Então esse processo tem que estar documentado e tem que estar acessível para todo mundo ali que trabalha naquela propriedade, para a pessoa conseguir ver e realizar. Ele tem que ter também dados, né? A gente, hoje em dia tá muito forte
o BI, Data Science, são novas tecnologias, né, que estão surgindo. Então é interessante que ele documente tudo. Fez uma venda? Insere essa informação em algum sistema online. Pode começar pelo Excel, que é a porta de entrada que a gente fala da tecnologia, da gestão. Fez uma venda? Coloca. Produção? Alimenta uma planilha com a produção dele. E assim, gastos, fez uma compra, tudo, gasolina, diesel, trator, tudo ele coloca, ele pode alimentar uma ferramenta online. Conforme ele for alimentando, claro que no primeiro mês não vai ter muita venda, porque ele começou agora. Mas conforme isso vai ter 6 meses, 10 meses, ele já consegue gerar um gráfico, ele já consegue gerar uma projeção futura, ele consegue ver onde que tá os gargalos, ele consegue identificar o que está tendo mais retorno para ele, que às vezes ele não tem nem ideia. Eu tenho um produtor que ele planta de tudo, ele planta tangerina, ele planta milho, ele planta mandioca, café, ele atira para todo lado. O ideal é o quê? Vê, registra, documenta, analisa, alimenta as plataformas, com seus dados, pode ser o Excel, e depois você tem que ver aquilo que está te dando mais rentabilidade. Não adianta tirar para todo lado, você tem que se especializar numa área, e com os dados a gente consegue ter essa noção, que é uma coisa que a gente ensina no curso. Falou, ó, você tá, às vezes você tá vendendo muito, tá entrando muito dinheiro, mas você tá gastando mais do que você tá investindo. Então, uma porta de entrada é o quê? Alimente as informações, guarde as informações, não deixa no caderninho, numa gaveta jogada, não. Pega as informações, alimente elas digitalmente, e com essas informações a gente vai conseguir ter projeções, ter geração de receita, quanto que ele vai gastar, se ele vai quebrar. Muito produtor quebra por não saber nem quanto que ele tem de dinheiro nas contas bancárias. Então esse é um primeiro passo que a gente pode definir na gestão. Muito bem. E aí, você citou, né, o exemplo desse produtor que cultiva várias coisas, né? A gente sempre fala que a diversificação é um caminho muito estratégico, né? Mas aí a gestão de uma propriedade diversificada precisa ser à risca, como você mencionou aí, né? Tem que ter tudo muito bem anotado para poder olhar o horizonte de uma maneira mais ampla, né? De uma maneira mais efetiva. E aí, vamos então pegar os tópicos principais aí para quem quer começar a vender online. Vamos lá. Então, o que é começar a vender online? Primeiro, a gente tem que pensar o quê? Formalização. Quando a gente está vendendo online, é uma vitrine para o mundo. Então, primeira etapa de tudo, se formalize. Esse é o primeiro etapa. Falou, quer vender online? Se formalize. Sistemas de inspeção sanitária, CIF, SIM, SI, formalize toda a sua produção, tenha um cadastro produtor rural, tenha tudo, nota fiscal. Essa é a primeira etapa. Se formalizou, estruturou, criou a base, aí a gente pode começar a vender online. Porque se você não vai vender online, uma coisa que é legal, e a gente sabe que as fiscalizações aí estão cada vez mais fortes. Depois que você se formalizou, fez todas as adequações necessárias com o produtor rural, você tem que começar criando uma marca. Eu vejo falar, a primeira etapa é a marca. Criar um nome para sua propriedade. E um nome que e seja único também. Eu gosto, eu sempre falo assim, não vai copiar Sítio Três Irmãos, Sítio Dois Irmãos, Sítio Beija-Flor, isso aí é o que mais tem, todo mundo tem. Então tem que ser uma coisa única. Você criando uma marca, você consegue ser único, porque, por exemplo, tangerina, qual é o caso? Tangerina todo mundo vende. A tangerina todo mundo é igual. Agora, se for a tangerina da sua marca, você já tem um diferencial. Então, comece criando uma marca. Hoje em dia está muito fácil, você tem essas questões, tem vários escritórios que auxiliam no registro da marca, que é importante também, porque você pode perder essa marca se você não registrar. Então, registre a marca, não é um custo muito absurdo. Depois que você criou a sua marca, criou uma logo também, né, que é importante, um sistema, umas cores que remetam a sua marca, que tenham sinergia com o que você produz, aí a gente, com uma marca, com um nome, a gente pode começar trabalhando redes sociais. Instagram hoje em dia é a principal ferramenta de vendas online que existe, o Instagram. Então você pode começar a produzir conteúdos sobre como que é o seu dia a dia, como que você faz o manejo na sua produção, quanto que você colhe, explicando como é que é o processo, e explicando qual que é o diferencial da sua produção das produções dos outros. Porque uma vez que você explica que a sua produção é diferente,
As pessoas vão enxergar aquilo na sua produção e vão comprar e vão ter uma preferência para comprar de vocês. Então, cria o Instagram, daí Facebook, ainda hoje em dia é a terceira rede social ainda mais acessada do Brasil, tem uma página no Facebook. E depois, que é as redes sociais, a gente pode ir para um site. O site, ele traz muita, hoje em dia, autoridade. Que quem compra no site são os grandes compradores. Você vender no Instagram, Facebook, você não vai atingir um grande comprador, uma indústria. Agora, você tendo um site estruturado, formalizado, com marca, CNPJ, todas as regulamentações, você vai conseguir atingir esse grande comprador. Então, tem um site estruturado, bem explicativo, com e-mails profissionais, telefone, link para conversar com você, fotos da sua produção. Então, esse é o pilar inicial, é o quê? Ter o Instagram, umas redes sociais, ou redes sociais, alimentar suas redes sociais. Não adianta criar rede social, largar lá e achar que de um dia para outro alguém vai encontrar. Não, você tem que alimentar as redes sociais, pelo menos algum conteúdo por dia, no mínimo, né? Uma postagem por dia, você pode programar isso para não ficar ocupando muito seu tempo. Tem gente que contrata outros profissionais de social media para fazer isso. E depois migrar para um site, criar um site padronizado, criar um perfil que quando a pessoa digitar no Google, né, que a gente chama de SEO, né, que é mecanismos de procura, que, por exemplo, quero comprar, vamos dizer, sua produção é de tangerina, quero comprar tangerina. Você já aparece no Google, a pessoa já olha, já anota, já vê suas referências, já vê suas fotos, vê que é um negócio sério e é compra de você. Então, para quem quer começar, resumidamente, os primeiros passos que a pessoa pode iniciar. Hoje, muitos produtores não fazem nem isso. Não tem produtor que não tem Instagram, não tem site, só tem o telefone do produtor que você tem que achar um horário que ele esteja com sinal ainda para ligar. Pois é, cara, você trouxe a realidade aí de dicas resumidas aqui, né, mas que mostram realmente um norte, você citou bem, né, já começa como, torna-se uma vitrine, então é importante você estar cumprindo todas as regras do jogo, né, cumprindo todas as normativas, aí é muito importante esse ponto que você traz. E eu me recordo, no último ano, pelo Canal Rural, a gente viajou muito aqui com um projeto junto ao Senar, inclusive aqui em Mato Grosso, e a gente visitou muitas propriedades, né, de pequenos, médios produtores, umas de outras de grandes produtores, e foi muito legal ver algumas iniciativas como essa que você descreveu aqui, né, de produtores aí que tem ali, produzem café numa área pequena ou outro tipo de produto, e aí começam a colocar no Instagram, a buscar uma maneira, né, de ganhar visibilidade, e isso ecoa, né, isso vai ecoando, eles vão conseguindo ali alimentar um pouco mais de vendas, né, seja de café, de doce, enfim, e é um caminho muito, muito positivo também, né, que você sai, como você disse, daquela dependência de vender, né, onde todo mundo vende, de ser apenas mais um, e passa a ter uma identidade com uma marca e um canal de vendas aí, como você bem explicou, né, e esse é o caminho, né, e assim, gradativamente, né? Não precisa quem está ouvindo aí falar assim, olha, quero fazer, já vou fazer tudo de uma vez. Não, é passo a passo, vai dando o fôlego necessário, né? Exatamente. Eu tenho um caso de uma aluna minha, né, de Serra Negra, que é também aqui no interior de São Paulo, que ela tinha, o café dela era commodity, né? Ela vendia pelo valor da cotação da saca ali. E daí ela já é a segunda, acho que era a terceira geração, ela é mais nova, e ela quis trazer uma nova. Falou, vamos parar de vender em commodities, que na commodity você concorre com todo mundo. Todo mundo produz café. E vamos trazer uma marca. E ela foi lá e criou uma marca que chama Café Santa Serra, que é de Serra Negra. Ela criou uma marca, criou uma logo, ela produz conteúdo nas redes sociais, ela alimenta, ela aparece nos vídeos, né? A gente fala, ó, hoje em dia não adianta só você filmar o pé de café ali, o café sendo. Não, você tem que aparecer, porque você aparecendo, você gera uma identidade para sua produção. Então, aparecer, e a pessoa tem, isso aí já tem dados, né? Que conteúdos que aparecem pessoas têm mais retenção do que conteúdos que aparecem somente objetos, ou. Então, ela aparece, ela faz stories praticamente todo dia, e ela tem um site, né? Que é onde os produtores, né, conseguem comprar diretamente dela, ela entrega para o Brasil inteiro, é um site mais avançado que a gente chama de um e-commerce, né, que não é só um site vitrine, é um site onde você mesmo consegue fazer um carrinho, quero comprar tantos café, entrega, já calcula o frete, então, e a marca dela, né, hoje em dia muita gente, o café dela até pode ser parecido com os outros ali da região. Mas como ela criou todo esse diferencial, o café dela ganhou um potencial a mais, participou de prêmios, então isso aí agregou muito à produção dela.
Tem feira que a gente visita e tem feira que constrói história. A Farm Show MT é assim. Há 10 anos nasceu para aproximar o produtor da alta produtividade e de lá para cá virou referência nacional. É onde o produtor encontra tecnologia, troca experiência, faz negócio e entende que conectar é o caminho para evoluir. Em 2026, a feira chega à 10ª edição, uma edição histórica, um ecossistema onde produtor, indústria, especialistas e marcas se encontram para gerar resultados que vão muito além dos dias de evento. Então anota aí, de 10 a 13 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste, Farm Show MT 2026. Uma década conectando com o agro. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora, Ricardo, vamos lá, vamos entender um pouco mais ali sobre a tua história. Então, você disse que você nasceu num Aras, literalmente num Aras, dentro de um Aras, foi isso? Sim, minha casa era uma baia de cavalo adaptada. Muito legal. E seus pais fazem o quê? Ou faziam o quê? Então, meus pais não são não são do agro. Minha mãe era balconista, né, vendedora de loja, e meu pai ele era instalador de toldo. Então, eu não tinha nada que para entrar no agro. Se bem que meus avós eles trabalhavam com cavalo também. Meio que uma tradição da família. Eles tiveram cavalos até um tempo atrás. Eles trabalhavam com locação de cavalos, rancho, essas coisas. Maravilha. E aí você seguiu, como você disse, desde os 10 anos, se eu não estiver enganado, que você mencionou aqui, já aficionado pelo mundo da computação, e aí você já narrou o que você, né, essa trajetória. Você se formou em engenharia civil, é isso? Então, eu tenho várias formações, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu não consigo ficar parado. Então, além de... Eu tenho formação em engenharia civil, logística, análise de sistemas e ciências contábeis. Essas são minhas graduações, que eu já estou concluído. Além disso, eu tenho, né, como entrei na área da graduação, tenho pós-graduações na área de agronegócio, engenharia de segurança do trabalho, marketing. São algumas... Eu gosto de sempre estar estudando, sempre estar me aprimorando cada vez mais. Você era aquele CDF da escola, cara? Era, né? Pior que era. Muito bom, mas isso mostra, né, o quanto o aprendizado é importante e você buscando várias frentes aí de educação, hoje você consegue ter robustez para poder, e know-how para poder orientar, né, os produtores, né, e outros alunos seus, mas focando aqui no agro, pelo que como você vem dizendo aqui na instrutoria que você mencionou. E aí, chega então ao projeto da Rural Time, da plataforma. Me fala um pouquinho sobre esse projeto, né, que é um dos destaques aí da tua atuação. Antes de falar da Rural Time, eu já tive um contato, né, com o turismo rural muito antes, ainda na universidade. Quando eu estava na universidade, né, na minha primeira graduação de engenharia civil, eu participei de um estágio na área de planejamento urbano e turismo rural, que é a professora da universidade também é instrutora do Senar, de turismo rural. Foi aí meu primeiro contato com o Senar. E daí a gente fez muitos projetos de planejamento urbano, de mobilidade urbana, de turismo, plano diretor de turismo. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem os municípios, os MITs, municípios de interesse turísticos, e as instâncias turísticas. Então, os municípios eles não tinham know-how para fazer essa documentação, essa pesquisa relativa ao que ele tem de turismo para ofertar, porque quando o município se torna MIT ou instância turística, ele recebe recursos do governo do estado para poder investir no turismo. Então, a gente auxiliava os municípios, a gente auxiliou quase 15 municípios nesse período a conseguir obter esses recursos do governo do estado, fazendo planos de turismo, plano diretor de turismo, estudo de demanda turística, estudo de oferta turística. Então aí foi o meu contato com o turismo. Daí a gente tinha plataformas, projetos de Smart Cities para a cidade, que foi bem bacana, a gente desenvolveu vários projetos de Smart City, aliou junto com a mobilidade urbana. A gente até chegou a trabalhar no Mato Grosso também. Eu tenho o plano de mobilidade vocês conhecem Aripuanã. Se você buscar lá o plano de mobilidade de Aripuanã, tem meu nome lá, que a gente auxiliou eles também, fizemos essa parte de mobilidade, de turismo com o município deles. Então aí foi meu contato com o turismo rural. E daí, como ela é instrutora de turismo,
e eu queria aprender mais, eu sempre tenho essa vontade de aprender mais, eu fiz o programa de turismo do Senar, que é um programa que ela ministrava, né? Que dura 10 meses, é o ano inteiro, e você aprende tudo sobre o turismo rural. E eu fiz várias vezes, como eu trabalhei com ela, ela gostou muito do meu trabalho, eu fui fazendo várias vezes, eu fui meio que virando um secretário dela. Daí eu fiz os programas de turismo rural, trabalhei, a gente trabalhava enquanto estudava na faculdade, trabalhava, fazia projeto para a prefeitura, então eu já fui trabalhando, participava de eventos, participava de oficinas, participava do Contour, tudo que tinha relação ao turismo eu já estava participando desde essa época. E aí eu fui me alimentando muito de turismo, conhecendo, visitando propriedades de turismo rural, entendendo o produtor rural que oferta o turismo rural, vendo as necessidades dele, trabalhando, realizando turismo. Foi praticamente uns 10 anos assim. E daí eu conheci, e daí a gente participou, apareceu a oportunidade para mim de um programa chamado CNA Jovem. Foi o mesmo que a Sara participou, né? Mas antes de você falar sobre o CNA Jovem, me fala qual foi a sua percepção enxergando o turismo rural? O que você notou? A tua impressão principal? Nessa primeira impressão eu notava o quê? O turismo não está estruturado. Não tem como saber quem oferta turismo. Porque, tipo, você chegava na porteira, quando tinha porteira, que tinha um lugar que nem tinha porteira. Você entrava e falava, essa propriedade tem turismo rural. Tá, mas não tem uma página, não tem um Instagram, não tem alguma coisa que remeta, que eu consiga chegar. E o turismo rural, ele é realizado em grande parte por gente de fora, não é por gente da cidade. Como a gente está em Bragança, o turista, ele não é de Bragança. O turista é de São Paulo, Campinas, sul de Minas. Então a gente precisa estruturar isso. Tivemos umas iniciativas, né? Tem o município de Piracaia aqui que a gente fez o levantamento inteiro de turismo rural para o município. Visitamos todos, eu acho que foi 200 e poucas propriedades que ofertavam turismo rural. Nem tinha isso, ninguém tinha esse dado, esse número, a prefeitura, ninguém tinha nada. E a gente colocou num site, foi a minha primeira experiência trabalhando, criando uma plataforma para turismo rural. Colocamos as 200 propriedades, criamos roteiros temáticos, geográficos. A gente estruturou e deu um boom em Piracaia com o turismo rural, com esse projeto, que hoje Piracaia, uma parte significativa da economia da cidade é o turismo rural. Porque é uma cidade do interior também, não tem grandes indústrias lá, mas o turismo rural bomba na cidade, vem gente de fora. Você vê a rodovia, o fluxo, normalmente, né? Uma cidade normal, durante a semana o fluxo de carro é um trânsito e de final de semana não tem ninguém. O trânsito é mais tranquilo. Em Piracaia é o contrário. Dia de semana não tem ninguém. Agora deu final de semana, feriado, férias, a cidade para, porque é tanto carro, gente de fora, querendo experimentar Piracaia, ver o que ele tem de cultura, de turismo, de identidade, que a cidade virou uma referência muito grande em turismo rural. Também por conta da represa que tem lá, as atividades do produtor rural, porque o pessoal da cidade, eu descobri uma coisa, ele não tem muito contato com animais, produção rural, então ele fica muito deslumbrado, vê uma vaca, vê um cavalo, vê um boi, ele para tirar foto. Então, isso aí foi uma coisa que eu também eu tinha contato com os animais desde criança, mas não sabia que pessoas da cidade que não tiveram contato com animais, ele ficava tão deslumbrado. Então, foi uma coisa que a gente trabalhou junto, e esse foi o meu primeiro projeto, né, de turismo rural no município de Piracaia. E porque eu notei que não era estruturado, não tinha como o turista saber que existia aquela propriedade, que existia aquilo ali. Você tem que primeiro mostrar o que você tem para depois o turista chegar e experimentar. Legal, isso é bacana porque, assim, eu vou usar entre aspas aqui, mas é uma visão de fora, né? Ou seja, se colocar como o turista, né, que vai lá, para ele vai ser muito interessante, várias e várias coisas que para quem está no campo ali são corriqueiras do dia a dia, né? Então é pensar com esse olhar. E aí você, né, como eu te interrompi ali, aí você então entra no CNA Jovem, vamos lá. Sim, daí eu já estava como instrutor do Senar, já estava há 2 anos. Aí eu vi o programa do CNA Jovem, no LinkedIn, eu acho que eu vi. Falei, vou participar, que tudo que tem eu gosto de estar por dentro, eu acho uma maneira de me aprimorar, de ter um conhecimento a mais. E daí eu participei desse programa, e a gente tem um programa do CNA, para quem não conhece, ele dura praticamente o ano inteiro. A gente tem a etapa estadual e tem a etapa nacional. Na etapa estadual, a gente recebe um desafio para trabalhar em cima. E por coincidência, o desafio que a gente recebeu no estado de São Paulo foi turismo rural. Então, opa, isso aqui eu já
consigo nadar de braçada. Então, eu recebi o desafio e falou, ó, vocês vão ter que fazer uma solução para dar mais visibilidade para o turismo rural. Foi o desafio que a nossa federação deu para os jovens. Eu acho que eram 26 jovens no começo. E daí todos trabalhando. Eu criei, e daí que surgiu. Eu falei, ó, a gente precisa de visibilidade, precisa ser um negócio que não seja somente uma cidade, porque para Piracaia eu já fiz, eu preciso de um negócio mais amplo. Então aí que nasceu a Rural Time, que é uma plataforma, né, que oferta todos os atrativos turísticos do Brasil inteiro. Então, se o produtor, o turista rural, ele quer mais visibilidade para a propriedade dele, ele entra na Rural Time, preenche um formulário bem curtinho, fala o que ele oferece, a infraestrutura do local, contato dele, se tiver Instagram, e a Rural Time ela dá essa visibilidade, ela concentra em um só local o turismo rural do Brasil inteiro. Então hoje a gente tem propriedade em Minas, propriedade em São Paulo, Maranhão, Brasília, Goiás, tem propriedade espalhada pelo Brasil inteiro. E o objetivo é só crescer, a gente já tem 50 propriedades cadastradas na plataforma e o objetivo é crescer mais. E eu fui pro Nacional no CNA Jovem com esse projeto, desenvolvi ele, deixei ele mais encorpado, trouxe para ele mais ferramentas, funcionalidades. Trabalhei junto com a Sara, a gente participou lá, fizemos muitas reuniões, muitas dinâmicas juntos. E daí eu consegui ser um dos 10 destaques dessa edição de 2025 no CNA Jovem, tanto que eles gostaram do meu projeto. Viver uma jornada de 25 safras de parceria com o produtor rural é algo que merece ser muito comemorado. Essa é a trajetória da Agrosol Sementes, uma empresa que nasceu no coração do Cerrado Mato-Grossense e construiu sua história lado a lado com quem vive e produz no campo. Com simplicidade, credibilidade e resiliência, a Agrosol não abre mão de ter em seu portfólio sementes com altíssima qualidade. Assim, em cada safra, a Agrosol assume um novo compromisso de levar tecnologia e inovação para os negócios rurais. E é graças a essa parceria com o agricultor que a Agrosol segue evoluindo. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Agora vamos lá, vamos colocar um pouco da prática aí para o produtor que está ouvindo. Você disse que tem 50 propriedades cadastradas já, vale para o Brasil inteiro, né? Então já tem aí em várias regiões. Me diz como é que faz? O produtor que tem ali, ele vê potencial turístico na propriedade dele, tá? E aí ele já faz o contato com você, faz o cadastro, como que funciona essa dinâmica? Ele só precisa fazer o quê? Rural Time, ele digita Rural Time no Google, ou Turismo Rural Digital, ou no link ruraltime.com.br. Entrou lá, vai ter um campo, cadastre sua propriedade de turismo rural. Ele vai cadastrar um formulário, eu acho que tem 8 perguntas, ele vai enviar as fotos nesse formulário, vai enviar o telefone, localização, ele preenchendo, vai chegar para mim, que ele preencheu, falou, nova propriedade preenchida. Eu vou analisar, ver se as informações são fidedignas, ver se tudo confere, se é uma propriedade mesmo. Dando tudo certo, ele já entra no site, na plataforma. Uma vez que ele está na plataforma, os turistas conseguem encontrar ele. E assim ele consegue trazer uma visibilidade maior para a plataforma dele. Hoje em dia, por exemplo, se você digitar turismo rural em Extrema é o município, é o último município do estado de Minas Gerais, que fica do lado aqui de Bragança Paulista. Aparece já a plataforma Rural Time, porque a gente trabalhou para sempre que a pessoa digitar o nome da cidade e mais turismo rural, já aparece a plataforma e ela consegue, e cada cidade tem um campo único, você consegue filtrar, eu quero fazer turismo rural só em Extrema, aí aparece todas as propriedades de turismo rural de Extrema, quero fazer turismo rural só em Cesário Lange, que é outro município aqui no estado de São Paulo, daí aparece as propriedades rurais só de Cesário Lange, e daí ele consegue clicar, ver o que cada uma oferece e marcar, agendar uma visita com o produtor. Tem um link, um botão que leva direto para o WhatsApp do produtor, uma mensagem, vim da plataforma Rural Time, gostaria de realizar uma atividade de turismo rural. Ele conversa com o produtor, alinha, porque o turismo rural tem essa característica. Ele não é aberto 24 horas por dia. Porque o produtor tem a produção dele, tem os afazeres dele. O turismo rural é um turismo agendado.
Essa é a principal característica do turismo rural. Ele é agendado. Então, pensando nisso, a Rural Time é o quê? É um sistema de agendamentos para propriedades rurais, onde o turista agenda uma experiência rural com propriedade e traz mais uma fonte de renda para o produtor. Porque o turismo rural é isso, né? O produtor ele já produz, né? Só que a produção, ela não dá o dinheiro sempre, né? Tem o final da safra, a safrinha demora, né? E o turismo rural não. O turismo rural acontece praticamente todo final de semana ou feriado prolongado, que é melhor ainda, e já deixa o dinheiro para o produtor ali. O turista foi lá e já deixou o dinheiro na mão do produtor. Então é uma maneira de manter o produtor produzindo na área rural e para ele e ser uma diversificação da renda. Ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele consegue diversificar a renda dele, além da produção dele, com o turismo rural. E me diz uma coisa, eu tô aqui, enquanto você está falando, eu tô acessando o site aqui pelo celular, né, e tô vendo ali todo o layout, né, muito bacana. Tem, além do atrativo turístico rural, tem também artesanato, então também mostra ali esse trabalho, né, muito bacana. Tem as propriedades aqui, você vai olhando cada uma, pode clicar, saber mais sobre a propriedade, compartilhar se você quiser, então tem toda uma visibilidade muito ampla aqui das propriedades que já estão cadastradas, né. Aí após, então, ele faz esse contato o turista faz o contato ali direto com a propriedade, vai fazer esse agendamento e a plataforma se resume a isso, ela não intermedia, é só a visibilidade que dá, ou ela faz o intermédio também desse agendamento? Não, é só, por enquanto, né, que a plataforma acho que tem menos de 6 meses, é só uma vitrine. Futuramente, né, já está na nossa esteira de desenvolvimento, criar um sistema, não quero um sistema de pague para visitar, é um sistema mais complexo. Por exemplo, vai ser um sistema de presentes. Por exemplo, eu quero te dar uma experiência turística numa degustação de vinhos. Então eu compro pela plataforma um voucher para eu conseguir visitar a propriedade. Daí você consegue dar de presente para uma pessoa. E daí a plataforma vai pagar o produtor rural daquela experiência. Então vai ser um sistema para presentear os outros. Por exemplo, quero que você conheça um alambique, com direito à degustação, tudo. Então eu vou futuramente, já está quase no ar essa ferramenta, já está em desenvolvimento. Então eu compro um voucher, você consegue presentear uma pessoa com um voucher, vai ter um QR Code e tudo, e essa pessoa que recebe esse voucher pode ir lá na propriedade e realizar a atividade turística. Maravilha, cara, maravilha. E qual que é o feedback que você está tendo dos produtores que estão participando, Ricardo? Olha, eu tive que dar uma melhorada muito boa, principalmente em Bragança, que é o município onde eu comecei, deu uma melhorada boa no turismo, porque Bragança, não sei se todos conhecem, é a cidade do clube do Red Bull Bragantino, né? Então a gente, nesse último ano, nos últimos anos, recebeu muita gente de fora, muita gente, que a pessoa às vezes ela vem para assistir um jogo, mas ela quer ficar hospedada na cidade, né? E o jogo é só 2 horinhas ali, o que ele vai fazer no resto do dia? Então, a gente conseguiu pegar essas pessoas de fora, esses turistas que estavam vindo, incentivar eles a conhecer mais a cidade, porque senão ele ia fazer o quê? Ia na igreja, na praça e pronto, acabou a cidade para ele. Com essa plataforma, não, ele falou, nossa, aqui tem aras, aqui tem vinícola, pouca gente tem ideia que Bragança é vinícola, tem alambique, tem várias propriedades. Então, foi uma maneira que os produtores estão falando que a gente conseguiram, deu um boom, uma visibilidade maior, e muita gente está chegando através da plataforma Rural Time, porque quando ele conversa com o produtor, meio que dá um aviso que ele está vindo da plataforma Rural Time, para a gente ter esse controle. Então, está sendo muito forte aqui em Bragança, a gente está trabalhando para expandir, Extrema também está bem forte, para expandir para todos os municípios, para ser... A pessoa pensou em turismo rural, quero fazer turismo rural, onde que eu vou? Primeira etapa, vai na Rural Time, vê o município que você quer realizar o turismo e lá ela conseguir agendar uma atividade turística. Maravilha, cara. Eu acho muito bacana o trabalho que você está desenvolvendo aí, porque é justamente você dar essa visibilidade, né? E tudo que a gente busca, tudo que a gente enxerga de ações que vão, de alguma forma, auxiliar o produtor, né? Especialmente aquele produtor que, como você disse aí, pequena, média propriedade, que quer se diversificar e que quer buscar uma fonte alternativa de renda, né? Encontra muitos obstáculos, especialmente de visibilidade, e aqui você reúne, né, com toda a qualidade que eu estou visitando aqui e acompanhando, essa possibilidade de ampliar a visibilidade, o alcance, né, dessas propriedades, né? Muito bacana esse trabalho, não à toa você foi
né, um dos destaques ali do CNA Jovem, né? E além disso, né, cara, você, por todo esse trabalho, a gente trouxe aqui um foco no turismo, mas você falou da inclusão digital, falou do trabalho de venda online também. Você foi ali um dos destaques também na Forbes, né, naquele Under 30, né, que seria de fato as pessoas ali com menos de 30 anos que fazem trabalhos de referência no agro, né? Me fala um pouquinho disso também. Foi uma surpresa para mim também. Nunca imaginei que meu projeto teria tanta visibilidade que eu ganharia. Eu não imaginei nem que eu fosse para a etapa nacional. Daí eu não imaginei que eu iria ser destaque. Agora eu não imaginei que a Forbes ia entrar em contato comigo. Eles viram toda a repercussão, viram o site, viram todas as notícias, o CEO, vídeos que a gente faz de divulgação. E daí chegou na Forbes, né? Na Forbes, na editoria do Agro. Daí eles fizeram esse convite, né, para eu estar presente no Under 30 e eu topei na hora, porque é uma maneira de eu trazer mais visibilidade para a plataforma, mais visibilidade para o agro e mostrar que o agro ele pode se reinventar, ele pode ter tecnologia, ele pode ser uma opção para de carreira para as pessoas, ele pode ser, ele não é aquele agro antigo de monocultura que as pessoas que degradava, não, é um agro moderno, é um agro com tecnologia, é um agro com IA, que a gente está com inteligência artificial, que a gente vai implementar também na plataforma. É um agro moderno, então por isso que eu topei entrar na Forbes. Então está tendo muito resultado, muita gente querendo, depois dessa edição da Forbes, muita gente querendo conhecer, muita gente entrou na plataforma, muitos turistas, tanto turistas como produtor. Eu fiz a união dos dois, né? O produtor que muitos produtores se cadastraram na plataforma e muitos turistas conheceram a plataforma para conhecer os produtores. Para mim, é uma realização, poder ajudar o produtor que ele que coloca a comida na nossa mesa, né? Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a vida do produtor, para que ele tenha mais renda, para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, eu vou fazer. Maravilha, cara, maravilha. Parabéns pelo trabalho. Espero que aqui também, com o podcast, você também alcance aí novos, né, turistas, né, novos parceiros, novas propriedades também, né, novos artesãos aí também para poder alimentar ainda mais a plataforma. A gente vai caminhando para o fim aqui, Ricardo, e a gente tem aqui alguns pontos, né, tradicionais do podcast. O primeiro deles eu vou te pedir, você já trouxe ali alguns tópicos principais com relação à gestão, né, utilizando ferramentas, já falou também sobre inclusão digital na maneira ali de você buscar vendas. Me fala um pouquinho agora do turismo rural, né? 3 tópicos principais ali que você acredita que devam deixar de mensagem para os produtores que querem investir no turismo rural e estão aí nos passos iniciais. Olha, 3 tópicos para quem quer começar, antes é semelhante com com o do marketing. Primeiro, você tem que se formalizar. Se formalize, abra uma empresa ou como produtor rural, veja quais são os critérios, né, de se formalizando. Primeiro se formalize, depois você tem que preparar a propriedade para o turismo rural. Não é só, estou produzindo aqui, vai chegar o turista. Não, você tem que preparar, fazer uma infraestrutura básica, estacionamento, placas de sinalização, e também, o essencial, ter redes sociais. Não tem como ter propriedade de turismo rural, eu acho que hoje em dia é muito difícil sem você ter as redes sociais, porque a pessoa tem que te conhecer antes para ela ter aquela vontade de te visitar. A gente vê, eu fiz muita entrevista com turista, né? Muito, participei desse projeto mais de 10 anos. A gente falava, por que você vem aqui para Bragança? Por que você vem para Socorro, para Piracaia, que são municípios aqui turísticos bem fortes? Porque eu vi um vídeo e a pessoa vem, o turista, não é nem o produtor que gravou, o turista foi lá, gravou um vídeo que ele foi, isso aí deu a vontade da pessoa tirar um final de semana dela, tirar umas férias dela para visitar aquela propriedade por causa de um vídeo. Então, um vídeo tem um poder muito forte. Então, o produtor que quer receber turismo rural, ele tem que ter atrativos, identificar os atrativos na propriedade dele, seja os animais, a produção, colipag, chalé, hospedagem, represa, cachoeira. Eu preciso identificar o que as pessoas vão achar interessante na minha propriedade e estruturar tudo isso
divulgar, criar as ferramentas, entrar na Rural Time, né, também, para você conseguir mais essa visibilidade e preparar, porque o turista, a gente vê que o turismo rural, ele é menos exigente. Ele é que nem um turismo que vai num atrativo que já existe da cidade, não. O turismo rural, ele já sabe que ele vai, tipo, ele pode ser que ele pegue uma estrada de terra, ele pode ser que ele enfrente uma falta de conectividade, mas o turista rural, ele vem de bom humor e ele está esperando realizar uma atividade que ele nunca realizou. Então é isso, entender que o turista rural, ele está ali para se divertir, para guardar recordações, tirar fotos, ter ambientes, né, onde ele possa tirar fotos da sua propriedade, uma placa, assim, isso aí faz bastante, dá muita diferença na hora de você realizar aquele atrativo. Perfeito, cara, maravilha. Vamos lá, agora a gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui também para encerrar, bate pronto. A primeira é a seguinte, cara, qual a pergunta que você, Ricardo, gostaria de responder um dia que ainda não foi feita a você? Nossa, seria difícil, hein? Pode ser pensando na futurologia aí, pensando lá na frente. Eu acho que não fizeram ainda, tipo, como eu me enxergo futuramente, né? Como que eu me vejo daqui 10, 20, 30 anos, né? Você já tem essa resposta? Já, acho que eu já tenho. E eu me vejo mais inserido no agro, né? Trazendo mais soluções, desenvolvendo mais projetos, e que algum desses projetos, né, deslanche eu consiga melhorar mais ainda a vida do produtor. Então, um projeto que acabe afetando alguma coisa que eu vou desenvolver, que acabe afetando a vida de todos os produtores e melhorando a eficiência, a qualidade de vida deles no todo. Então, é assim que eu me vejo, um projeto que tem repercussão até internacional, quem sabe. Maravilha, cara, legal, que assim seja. Uma curiosidade sobre você, Ricardo. Uma coisa que eu gosto muito, né, que além de como hobby, até como profissão, é dança de salão. Eu acho que a dança, ela traz muita identidade, né, tem até ligação com o agro, né, então eu gosto muito de dança, forró, samba de gafieira, bolero, só gente mais íntima do meu círculo, sabe? Mas eu gosto muito de dança, forró, e eu acho que tem muita ligação com o turismo, porque às vezes o turista ele quer vir para dançar. Você faz ali um baile ali, toca uma música, o turista... Então, isso aí é curiosidade. Legal. Para a última aqui, as pessoas quiserem saber mais sobre a Rural Time, você já trouxe aqui, mas você está na rede social também, como Ricardo, me fala aí teu endereço aí para a galera procurar. As pessoas podem me encontrar, né, através do meu Instagram, que é lá onde eu publico todas as minhas conquistas, meus projetos que eu estou trabalhando, é Ricardo Rodrigues 173. Na maioria das redes é assim, Ricardo Rodrigues 173. Digitou isso aí, você vai ter acesso a todos os meus projetos, tudo que eu estou trabalhando, tudo que eu estou desenvolvendo. Que maravilha, então. E esse 173 vem da onde? Agora eu fiquei curioso. Eu acho que na época, eu criei desde criança, né? Eu tentei Ricardo Rodrigues, daí eu tentava já tinha, 2, 3, já tinha. Eu falei, vai 173, porque tá disponível. Muito bom, e aí ficou, né? Ficou assim. Maravilha, Ricardo, cara, quero te agradecer, cara, você é uma simpatia, fala, né, mostrando o quanto você se dedica não só aos estudos, mas ao agro, né, você encontrou uma veia muito legal, né, e tá com esse entusiasmo que eu acho que é fundamental de buscar auxiliar o campo, né, em várias frentes que você já narrou aqui. Parabéns pelo teu trabalho, cara, não à toa, como eu disse há pouco, você foi reconhecido, né, pela Forbes Brasil, né, é um reconhecimento que mostra, de fato, as pessoas que têm feito a diferença, né, e o under 30, ou abaixo de 30 anos aí, né, ou seja, são jovens que estão trazendo todo o gás para provocar mudanças positivas. Parabéns, obrigado por ter dividido um pouco da tua história aqui com a gente no podcast do Patrone. Eu que agradeço, Luiz, muito obrigado, foi muito bom participar, o tempo passou voando aqui, eu nem percebi, e quem quiser trabalhar no agro, tiver curiosidade, pode entrar em contato comigo aí, eu dou umas dicas, vejo que a gente posso contribuir, é isso aí. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.